Boa tarde, amigos. Estamos abrindo mais um preliminar à imagem do futebol neste segundo dia de outubro, dia decisivo para a nação tricolor. Claro que está muito bem encaminhada a classificação, mas é o dia de confirmar em campo. A partir das 9h45, o Grêmio enfrenta o Atlético Tucumã. Claro que pro torcedor do Atlético Tucumã é uma grande festa chegar nessa fase da Libertadores, mas eles também preservaram um que outro jogador no final de semana, acreditando ainda na classificação na partida de logo mais, mas obviamente a vantagem do Grêmio é muito positiva. O Renato, inclusive, especula-se que vai preservar o Kahneman para que ele não leve o terceiro cartão e aí, como consequência, ficaria fora de uma partida na Argentina. O Grêmio passando enfrenta ou Independiente ou River. A definição do adversário do Grêmio é antes da partida. Às 7h30 entra em campo River e Independiente no Monumental de Núñez, para já encaminhar o primeiro duelo semifinal. Hoje nós saberemos a primeira semifinal completa da Copa Libertadores. E o Grêmio, obviamente, muito bem encaminhado para lá estar. Já o Internacional hoje teve a confirmação de que Leandro Damião está fora da partida contra o Sport, tem uma lesão muscular, fica 10 dias pelo menos parado, o que coloca ele também como dúvida para enfrentar o São Paulo, jogo decisivo na parte de cima da tabela, na próxima semana. Sobre esses e outros assuntos estaremos aqui debatendo com Luiz Fernando Zac, é conselheiro do Internacional, que dispensa apresentações, Geraldo Andrade, radialista, narrador também, frequentemente colaborando conosco, e o Otávio Hoffmann, jornalista, também colaborando hoje nesse nosso preliminar à imagem do futebol. Eu quero começar com o Zac, antes até de falar da questão do Grêmio, de debatermos o Grêmio, o que deve ou não fazer o Renato, com essas questões que envolvem o Internacional. Tem, claro, a questão de campo, que é essa ausência do Damião, a certeza já de que o Tribunal Suíço rejeitou o recurso, o novo recurso do Guerreiro, então já não conta com o Guerreiro e não contará pelo menos até o final do primeiro trimestre do próximo ano, porque ele vai ser liberado em abril. Não conta agora com o Damião, que também tem... em diversos momentos sai do time por conta de uma lesão, volta, agora teve uma lesão muscular, ele já teve problema nas costas, mas tem também no Internacional toda essa questão extracampo, o relatório da comissão interna do clube que vazou, depois foi enviado aos conselheiros, o conselho do Inter vai se reunir provavelmente na segunda quinzena de outubro para analisar esse relatório. O que isso influencia no ambiente do Internacional? O que te surpreendeu, se é que algo surpreendeu nesse relatório, e nos procedimentos que foram adotados nesse caso, Zac? Boa tarde. Boa tarde. Saudando a todos. Prazer, Maurício, de estar aqui. Mas veja, eu acho que do Internacional nós temos que falar do campo, né? A questão extra-campo está restrita ao seu Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo vai saber tomar a posição adequada, ajustada, acertada, principalmente em cima de um relatório bem construído, de uma comissão que produziu um relatório bem construído, extenso, profundo, que vai dar a condição para que todos os conselheiros possam, através desse relatório, ter uma posição definitiva sobre as definições, ou sobre possíveis sanções ou não sanções, enfim, a definição disto. Eu acho que quanto menos se falar, mais preserva-se o campo. Não é que isto possa entrar no vestiário, não entraria neste momento, porque é uma gestão passada, o time, a fotografia do time é completamente diferente do time daquela gestão. Poucos jogadores têm vínculo, ou tiveram um relacionamento, um vínculo com a gestão que está sendo discutida. É o dourado do time titular só, né? O Danilo está lesionado. E o D'Alessandro, porque teve uma relação... O D'Alessandro saiu no segundo ano, enfim. Mas jogadores experientes. Isso não entra no vestiário, desde que seja especulado e discutido na medida. Não pode ser extrapolado, não pode ser demasiadamente discutido, até porque o que apurou essa comissão, em tese, as irregularidades nenhuma no campo do futebol. Né? Seriam, em tese, irresponsabilidades no campo administrativo, no campo gerencial, no campo da gestão, e não do futebol. Então o futebol está preservado, o momento do Internacional no futebol é muito bom, apesar das dificuldades e das ausências que o Internacional terá para o jogo de sexta-feira contra o Sport, o momento é bom. O Internacional está fazendo um Campeonato Brasileiro bem além de toda a expectativa, de tudo que pudéssemos imaginar, disputando ponta da competição
e vai contra o Sport, evidentemente um jogo muito complicado pela situação do Sport. Sempre é difícil jogar em Recife, mas se o Sport não tivesse uma situação tão ruim, há de se dizer que seria mais fácil, né? Mas seria melhor. É mais difícil porque está numa zona de rebaixamento, mas se está numa zona de rebaixamento é porque não tem qualidade. Vai fazer talvez uma guerra, e jogadores importantes, principalmente no sistema defensivo, certamente que é o ponto forte do Inter, vão fazer falta. Geraldo Andrade. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, Maurício, Otávio, os nossos telespectadores. Isaac, você coloca que essas questões talvez até não influenciem no campo, que é uma questão administrativa, e o Ministério Público provavelmente vai se pronunciar sobre isso, vai para a questão judicial, tem a questão administrativa, mas de alguma forma acaba respingando dentro do clube como um todo isso, né? E eu acho que esse é o fato negativo de tudo isso, né? Porque o clube acabou sendo notícia nacional em toda essa situação que envolveu isso. Tem razão, Geraldo. Me permite, veja bem, o Internacional vem de 2 anos muito ruins. Né? O ano do rebaixamento, que é ruim, a notícia é negativa, o torcedor fica numa situação extremamente distanciado do clube, chateado, porque era algo que o Internacional nunca tinha vivenciado. E o segundo ano, disputar a segunda divisão, por mais empenho, por mais parceria que o torcedor teve com o time e com o clube, na questão de manutenção de números de associados, mas também é um ano difícil. Tu sai do noticiário nacional, Sim. Tu sai da vitrine nacional, tu só foi manchete no seu final quando o Internacional não conseguiu ser campeão da segunda divisão. Então passou por 2 anos muito difíceis, complicados. Aí tu vem para a retomada da primeira divisão. Se dizia na época, o Internacional tem que lutar para não rebaixar, o Internacional tem que lutar para ficar na parte intermediária da tabela. E o Internacional, com muita competência do seu departamento de futebol, do seu treinador, o Internacional consegue ir numa posição, até então, que todos nós, colorados, desconfiávamos da possibilidade. E ele começa a reconquistar, no cenário nacional, ser uma referência, ser uma notícia. As pessoas começaram a olhar, mas quem é esse treinador? O Dair Helman, é um treinador novo, tu vê que belo trabalho. Começaram a ver a parte positiva no Internacional. O Internacional começou a projetar jogadores até então desconhecidos no cenário nacional, o Patrick, a recolocação do Edmilson no futebol brasileiro, o crescimento do Dourado, o Vitor Cuesta começaram a olhar como um grande zagueiro que efetivamente é, e o Internacional voltou para a parte positiva. Aí traz o Guerreiro, que eu acho que era E, veja, a própria lesão do Damião já justificaria a ousadia da contratação do Guerreiro. Mas aquilo ali mostrou para o Brasil, o Internacional não está para brincadeira. O Internacional está pensando grande, como um grande clube deve pensar. Vai tentar o título mesmo. Vai tentar o título. Ele veio para brigar. Não deu o Guerreiro. Bom, agora poderá o Internacional ter o reflexo da derrota, da perda, da frustração da contratação do Guerreiro. E o Internacional vai vencendo jogos, bons resultados, vence o Grenal, não influenciou. O Internacional está na luta efetiva do título. Então, só um somatório de notícias positivas. Aí agora vem esta, que é inédita no futebol, teve caso semelhante no São Paulo, mas é inédita no futebol e é negativa. E no momento que o Brasil, em todas as suas esferas, vive essa qualidade de fazer a sua faxina interna em todos os segmentos, em todos os setores. E o futebol não pode fugir disso pelos altos valores que envolve o futebol. Então, isso, eu concordo com o Geraldo, isso traz os olhos, a visão do Brasil negativamente em cima de alguém que estava reconstruindo uma imagem positiva. Quer dizer, o Internacional, o seu conselho terá que ter a maturidade, a sabedoria de poder julgar isto com absoluta isenção política. Não pode fazer caças às bruxas porque teve um mau resultado de campo ou porque rebaixaram o Internacional. Não podemos misturar. Né? O presidente Pífero disse que só existiu investigação por conta do rebaixamento. É claro que o rebaixamento, na época, Maurício, veja bem, quando começou isso, o Internacional estava disputando a segunda divisão. Estávamos todos nós, colorados, doloridos com o processo. Então, o rebaixamento, evidentemente, que apressou, que influenciou para que pudesse ser criada uma comissão. No momento que foi criada a comissão, aí foi dado todas as condições, são pessoas e conselheiros com absoluta isenção, com absoluta responsabilidade e experiência nesse tipo de comissão.
E, bom, pelo que eu recebi o relatório, pelo que eu li, foi dado amplo poder e direito de defesa, apresentando. Quer dizer, nada pode ser feito no clamor das posições políticas internas. Acho que isso aí tem que haver uma separação e certamente os conselheiros, na sua maioria, e tem essa expectativa, que saibam separar isso, porque só quem perde é o Internacional. Só quem perde é o clube, só quem perde, nós não podemos também passar a mão por cima, botar a mão por cima, esconder, botar a sujeira abaixo do tapete. Evidentemente que não. Mas quando alguém muito próximo a esse processo deu vazamento a esse relatório, eu fico preocupado. Porque eu li no jornal antes de receber a cópia. E sou conselheiro há 31 anos no Internacional. Mas a cópia era fiel... Exatamente o que estava no jornal. Porque teve uma nota do Conselho Deliberativo que não validava o conteúdo. Não validava porque não foi na sua íntegra publicado. Mas os pontos polêmicos... Tudo que o Fabrício Falkovski e o Wilton Momba divulgaram batia com o relatório. E como é que chegou no Fabrício e no Wilton? Alguém próximo ao processo. Próximo à comissão, próximo porque todos aqueles implicados receberam antecipadamente a cópia do relatório para que pudessem ter o teor do conhecimento. Quer dizer, alguém fez com que isso fosse publicitado. E aí perde o clube, a imagem do clube. O ex-dirigente, grande dirigente do Grêmio, o Rudy Armi Petri, sempre diziam, quando questionado por problemas do Grêmio, isso é questão de economia interna. E o Grêmio era um clube fechado e o Internacional um clube aberto. Tudo no Inter vazava, tudo no Inter ia para a rua, tudo por Inter ia para os jornais, e o Grêmio tinha aquela política de absoluto engessamento que as notícias pudessem sair. Mudou muito as coisas. Hoje a gente tem compromisso com os associados, com os seus torcedores, de levar as informações, mas levar as informações definidas, e não aquelas que dá margem para serem especuladas como essa do relatório. Eu já vou passar também para o Otávio Hoffmann, que certamente tem questionamentos a fazer. A gente já vai falar de futebol também, que é um dos principais assuntos do programa, mas o conselheiro do Internacional, o Eduardo Fritz, mais conhecido como Sopa de Granada, pelo perfil no Twitter e tudo mais. Sopa de Granada. Só vem bomba quando ele fala. E ele disse na sexta-feira aqui no Cadeira Cativa, Zac, que todo esse alvoroço, toda essa investigação, ele fez uma figura de linguagem dizendo, olha, nós estamos investigando o churrasco do final de semana, só que nós só reviramos a compra de guardanapo e palito. O resto, a picanha, a costela, a maminha, que é o grosso do churrasco, é o que gasta dinheiro no churrasco, que seria o futebol, isso não foi investigado. Você acha que não foi investigado porque não existem indícios? Há alguma menção no relatório a isso? O Ministério Público, por ter um poder muito maior do que uma comissão interna, você acredita que pode chegar no futebol, já que ouviu o Hernando, por exemplo? O Internacional é uma entidade privada. Né? O Ministério Público tem seus limites e tem o seu espaço de poder investigar se há uma solicitação do clube ou uma denúncia concreta. Não vamos entregar uma entidade com 109 anos para que daqui um pouco a sua imagem ou conselheiros inconsequentes venham nos meios de comunicação insinuando coisas. Por que o futebol não foi investigado? Porque certamente lá atrás, quando as auditorias contratadas pelo clube, por conhecimento de todos os conselheiros, inclusive as auditorias não entraram no futebol. Elas entraram e constataram, no entendimento desses auditores, as irregularidades nas partes de gestão administrativas, na questão de finanças, na questão de obras, etc. Certamente, se vai no futebol, não sei se há irregularidades, não sei, mas... Tem a história do Hernando, que o Cristiano Silva cita toda vez na Rádio Guaíba, né, de que não sei também se o Cristiano Silva tem informação. Renovaram o contrato do Hernando e o empresário tinha que dar um percentual para não sei quem, depois não sabia para quem dar. Veja bem... O Hernando não sei se confirmou isso quando foi chamado pelo Ministério Público. Eu não tenho vínculo nenhum com a atual administração, não tenho vínculo nenhum com a administração anterior, tenho vínculo com o Esporte Clube Internacional. Agora, se o jornalista vem e diz que me disseram, tem que ter muito cuidado, porque ele está envolvendo o jogador, está envolvendo o profissional o jogador, está envolvendo o profissional empresário, procurador do jogador, está envolvendo o clube e os seus dirigentes. Quer dizer, alguém, pelo que diz esse jornalista, alguém está dizendo que alguém da diretoria recebia parte do salário do jogador. Isso é de uma seriedade bárbara. Esse jornalista, eu não sei se ele é jornalista,
Não sei, ele ocupa um espaço na rádio. Ele, se tem isso com informação concreta, tem todo o direito, e eu diria dever como cidadão, de o Ministério Público fazer essa... de formalizar, né, essa irregularidade. Agora, se tem isso, evidentemente que seria um escândalo que teria que ser investigado pelo Internacional, pelo Inter, nas suas instâncias internas. Porque fofoca, conversa de bar, conversa de boteco, que o jogador ganha X, o que eu escuto que o jogador quer 600, 700, quando vai no clube e se vê os números, não se ganha isso. Raríssimas exceções. Então a gente tem que ter muito cuidado quando se trata de dinheiro, salário de profissionais e dinheiro de uma entidade. Tem o seu conselho fiscal, tem o seu conselho deliberativo, exatamente para cuidar e para poder... e tem um conselho de gestão internacional, para poder acompanhar tudo isso. Se há irregularidade, e a irregularidade é concreta, eu não tenho a menor dúvida que esse cidadão, ou jornalista, ele tem que fazer essa denúncia, mas tem que chegar e dizer publicamente, não fazer insinuações, que isso só denigra a imagem do clube. Otávio Hoffmann. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Otávio. Sobre essa blindagem dos jogadores com a direção, com as questões externas, né? A gente vê o Inter com muitas coisas de justiça, tribunais, desde quando foi rebaixado, né? Quando recorreu, teve a questão do Vitória, e aí teve até uma coletiva, acho que foi o Alex, mais alguns jogadores, falando sobre não jogar a última rodada, foi após o acidente da Chapecoense. Ali parecia que os jogadores, o elenco ainda estava de acordo com as questões externas. E agora a gente vê esse distanciamento mesmo, né? Onde o clube briga fora, tem investigações sobre outras gestões, mas ali dentro o time continua fazendo esse papel importante dentro de campo, fazendo uma ótima campanha. Como que se dá essa blindagem? Como que há essa separação para que não chegue nos jogadores, principalmente as lideranças do vestiário? Isso é mérito do Odair? É mérito do próprio grupo que soube se fechar, do Rodrigo Caetano, ou da direção, ou um pouco de cada um, Zac? Eu diria o seguinte, todo grupo, quando ele tem o objetivo de vencer e quando ele está coeso, facilitam as coisas. Hoje tu nota no grupo do Internacional, e eu digo assim, por bobagem, eu me recordo quando o Internacional estava naquela luta do rebaixamento, 2, 3 rodadas antes da efetivação do rebaixamento, o Internacional fez um gol lá, meia dúzia de jogadores vibraram. Né? Aquilo para mim era sintomático. Nós estávamos quase que numa decisão histórica do clube e a sensação que não havia o engajamento dos jogadores. Né? Por razões que eu desconheço. Eu já ouvi falar que tinha salário atrasado, que tinha dificuldade, enfim, eu ouvi falar de tudo. Quando se perde, tem 500 teses. Hoje, ao contrário. Tu vê assim um grupo muito fechado. Esse comando do Odair, ele é absolutamente verdadeiro. Nenhum treinador, estou exagerando, evidentemente, eu digo, mas poucos treinadores teriam a coragem, a competência de deixar o D'Alessandro no banco como ele deixou, sem criar crise. Porque o D'Alessandro, não só pelo ídolo, não só pelo que ele representa, mas pelo talento de jogador, ele tem 37 anos, mas ele estava entrando jogando 15 minutos. Na semana seguinte ele jogou 90. Então não era questão se tinha condições de uma semana seguinte jogar 90 minutos, na semana anterior ele tinha condições de jogar 45. Mas estava jogando 15 e não tinha bronca. E vai dizer, o time estava ganhando. Não, o time perdeu para a Chapecoense, ele entrou no final, o time empatou com o Corinthians, ele entrou faltando 15 minutos. E o Odair e o grupo, muito fechado, o próprio D'Alessandro. Quer dizer, o que é isso? O grupo sente, cara, nós temos condições de sermos campeões. E daí tu começa a parar os problemas, que sempre tem, qualquer grupo heterogêneo vai ter dificuldades, vai ter aquele que não está satisfeito, aquele que, enfim, acha que o treinador não está ajudando, sempre vão ter, mas o grupo fechou porque viu, vem cá, está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo ganhando bicho, está todo mundo ganhando salário em dia, está todo mundo ganhando prestígio e crescimento profissional, vamos ganhar, vamos. Mérito do treinador, mérito do grupo em saber fechar e mérito da direção. O Rodrigo chegou agora, eu fui aqui, Maurício, crítico, lá no início do Roberto Melo, pelo nível de contratações que o Internacional estava fazendo naquele momento, eu sou obrigado e reconheço com absoluta justiça o Roberto Melo. Tem muito a mão do Roberto Melo. Tem muito a mão do dirigente de futebol, porque o dirigente de futebol que equaciona, que faz essa relação treinadores e jogadores. Né? Claro que o Rodrigo Caetano vem ajudar muito pelo profissional que é, pela experiência, pelo conhecimento, mas o Rodrigo chegou há um pouco tempo atrás. Quer dizer, isso também reflete no grupo. O grupo vê e diz, está chegando campeões.
Que é a primeira coisa que eles sempre perguntam. Quando tu bota um treinador novo, ganhou aonde? A primeira pergunta que o jogador faz. Ganhou aonde? Então tu tá com o Odair, que não ganhou nada porque está começando agora. O Odair tinha que provar jogo a jogo aos jogadores, ao grupo que tinha competência e capacidade. Isso não é fácil. Agora, o Odair, ele tem 2 momentos com o Odair, né? Até o Grenal, o famoso Grenal do primeiro turno. 0-0. 0-0, em que ele fechou o time. Segurou completamente a minha o time. tese. E como diz o José Vecchio Filho, as guias do seguro-desemprego dele estavam batidas no porta-luva do Medeiros, só faltava preencher a data. E no momento em que ele acabou empatando o jogo, levando adiante a sua ideia de equipe, ele acabou imprimindo a partir daquele momento um outro conceito de equipe, né? Eu acho que isso chama-se um pouquinho de planejamento, que naquele momento ele estava com possibilidade de cair. E isso é que a gente vê no futebol brasileiro. Mas hoje o Odair está numa situação completamente diferente. Mas ele provou, né, Geraldo? Ele provou. Quer dizer, e aí que eu quero também aqui reforçar o elogio que eu faço ao Melo, porque eu fui o que cobrei na época. A gente tem que trocar. Troca porque enquanto é tempo. E o Melo segurou convicção. Isso é convicção dirigente. Fala quem já foi dirigente e em alguns momentos não teve convicção. E o Melo teve convicção no momento decisivo. Tu empatou um Grenal, que foi duramente cobrado pela imprensa, que foi até de uma maneira equivocada pelo treinador do Grêmio, foi feito considerações. Acho que o Renato tem que cuidar do seu... Chamou de time de Série B e tudo mais. A Série B ele conhece bem, né? Porque ele rebaixou o Fluminense, rebaixou o Vasco, mas, quer dizer, cuida do seu time. Aí tem que cuidar do Internacional. E fazer uma crítica a um colega de profissão, que está iniciando. O Renato também iniciou. Aquele momento é um momento muito difícil. Você acha o Odair hoje um dos melhores técnicos do Brasil? Ou ainda tem uma caminhada? Eu acho que ainda tem já longa? do que provar, mas nós temos que analisar uma coisa muito... números são importantes e a qualidade do grupo que ele tem na mão. É inquestionável, por exemplo, que o grupo do Grêmio é melhor. É inquestionável que o grupo do Palmeiras é melhor. São grupos com mais tempo de entrosamento e com mais qualidade. Tem opções. O Internacional, em relação ao Internacional no início do ano, é bem melhor. Né? Eu diria o Internacional de setembro é bem melhor que o Internacional de janeiro e fevereiro. E aí tem o crescimento profissional do Odair. Quer dizer, tu faz uma campanha com um grupo que não tem a mesma qualidade que os outros, que não tem os mesmos recursos. Não, mas joga uma competição. Tinha que ser conversa. O Palmeiras está provando para todos nós que conversa. Quer dizer, ajuda, pode ajudar, mas também pode gerar uma crise maior. O Atlético Mineiro tem só uma competição e está em 6º lugar. E aí tu vai pegar os outros, né? Fluminense, né? E jogar uma Sul-Americana, que às vezes assim, o resultado de domingo ruim, a quarta-feira te possibilita a recuperação. Às vezes é bom tu ter uma outra competição, pô, naquela eu tô bem e vai indo. O ruim é quando tu vai mal no domingo, tem que esperar a semana toda para jogar de novo no domingo. Às vezes é ruim. Então, eu acho, objetivamente, Geraldo, respondendo, ele é um treinador que cresce muito. É uma das grandes revelações para mim no contexto do futebol brasileiro. Porque não é só assim, o Internacional tem 85% de aproveitamento em Porto Alegre. Isso é espetacular. Quer dizer, empatou 3, ganhou as 10. Isso é espetacular. Mas ele tem ideias claras de futebol hoje. Depois que ele teve, e acho que tu fosse muito bem nessa questão da referência do Grenal, ele teve a tranquilidade de seguir o seu trabalho, ele definiu o modelo de time. E isso foi um crescimento. A gente vê que tem ideias boas, claras, modernas, que trabalham em campo. O Internacional tem jogadas, o Internacional, até pela limitação de jogadores, tem qualidade aí, que depende muito da mão, do trabalho do treinador, e está conquistando, está fazendo um trabalho extraordinário, porque não tem um problema dentro do grupo. A gente não vê o que antigamente via. Tem jogador insatisfeito, tem jogador que está corneteando porque está no banco, tem jogador que não sei... Ele segura lá embaixo, quer dizer, ele segura dentro do vestiário, e a gente vê na relação dos gols, né, quando terminam os jogos, os jogadores vão abraçar, fazem o gol, vão na sua direção. Quer dizer, há uma simbiose muito grande de jogadores e treinador. Eu tenho uma tese, viu, Otávio, que o Odair, se existisse lá no final do ano, ou se existir, porque podem criar daqui a pouco, naquela premiação da CBF, o prêmio de treinador revelação já é o Odair. Porque dos que surgiram no Campeonato Brasileiro, o Barbieri foi um que despontou muito bem, mas já caiu. Não resistiu. Não conseguiu resistir. O Odair resiste. O do Atlético Mineiro está seguindo. Tem o Fernando Diniz, substitui o Fernando Diniz, o Thiago, no Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, o Thiago Largue. Também
Também tem o Thiago Largue. Mas pelo resultado, pelo que está fazendo, pelo que se esperava no início do ano, porque o Atlético Mineiro no início do ano, muitos colocavam no pelotão de cima. Ele segue no pelotão de cima, mas o Atlético Mineiro não pensa em título. Maurício, é o único clube daqueles que vieram da segunda divisão que estão disputando, historicamente. Historicamente. Todos aqueles que vieram. O Corinthians veio da segunda e foi campeão da Copa do Brasil. Né? Campeonato Brasileiro não. Quer dizer, então tu viu da segunda Teve o Grêmio divisão. quando subiu, né? O Grêmio quando subiu, ele sobe, ele disputa a segunda É que eu divisão. tenho que saber qual vez. Tu diz a primeira ou a segunda, que eu me atrapalha. É muita descida. Quando ele sobe na segunda vez, na segunda mais vez. recente. Não, me atrapalha. Ele sobe em 2005, em 2006 ele termina em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Em 2007 ele é vice-campeão da América. Não, tudo bem. Aí sim, aí já com... Mas eu digo, o próprio 2006, comparando o Grêmio, é que este ano o Internacional tem feito o seguinte, quando chegou no pelotão da frente, ele tem se mantido. O Grêmio, se eu não me engano, as coisas do Grêmio eu não conheço com tanta exatidão, mas acho que o Grêmio chegou mais no final, não foi isso? O Grêmio foi crescendo naquele campeonato de 2006 e o Grêmio, aquela campanha do Grêmio não ganhou tanto destaque em 2006 porque o líder e campeão foi o São Paulo, que disputou a final com o Internacional da Libertadores, e o Inter, que estava projetando o Mundial de Clubes, foi o vice-campeão. Aí a disputa da aldeia, um é vice-campeão e está indo para o Mundial, e o outro está em terceiro, como exaltar o terceiro e não o segundo? Então por isso também que essa campanha do Grêmio se apagou um pouco. Fazer justiça ao Grêmio, tinha me esquecido. Sobre o Odair, eu acho que o principal mérito dele é ter entendido as limitações do grupo e como fazer esse time jogar e vencer, né? Então ele preferia um esquema que tivesse mais toque de bola, mas daqui a pouco, eu não tenho as peças para isso. Então ele tira o D'Alessandro, ele coloca 3 volantes, um volante como o Dourado que destrói muito bem e dá primeira construção, criou um time muito físico, muito veloz, e isso começou a dar certo. Agora, ele provavelmente indo para a Libertadores ano que vem, o Inter vai ter que contratar algumas peças para reforçar o time. E aí, eu acho que a expectativa sobre o trabalho do Odair vai crescer muito, e a pressão sobre ele também, porque com um time melhor, ele vai ter que dar uma resposta melhor também ano que vem. E sobre o Odair, só completando aquela linha de raciocínio, se existisse o cargo ou a premiação de técnico revelação, era ele. E para a premiação de técnico do campeonato, eu vejo como postulantes, nesse momento, se a eleição fosse hoje, como fazem as pesquisas eleitorais, se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem estes, eu acredito que estariam disputando seriamente, pelo trabalho ao longo do campeonato, o Odair, o Felipão, pelo que está fazendo com o Palmeiras, a recuperação do Palmeiras. Não acredito tanto no Aguirre, porque o Aguirre deu uma oscilada para baixo. Mas a fotografia é hoje. A fotografia, mas o Aguirre hoje está numa fotografia descendente. Mas a impressão que tem é que o São Paulo chegou a um limite, né? O São Paulo parece... Também se acha do Internacional. Eu também tinha essa de lá do Internacional, agora bateu no teto. Mas, além dos que estão ali na frente, porque o Renato também seria muito bem lembrado, até pelo que faz na Libertadores e a influência de uma competição na outra, eu acho que o Lisca entraria correndo por fora pelo que faz com o Ceará. O que o Lisca faz no Ceará é impressionante. Que não tem condições, né? A campanha do retorno do Lisca é igual à da dupla Grenal. Ele veio aqui, quase ganhou do Grêmio na Arena e agora conseguiu tirar o Ceará da zona de rebaixamento. O Lisca com o Ceará tem 30 pontos. Se não me engano, quando o Lisca pegou o Ceará tinha 3 ou 4 pontos. Era uma campanha ridícula. Era o Lanterna, conseguia ser pior que o Paraná Clube. Rivalizava em ruindade com o Paraná Clube, e o Lisca consegue acertar o time e já está fora da zona. E não havendo surpresa, às vezes um grupo pequeno pode ter, escapa do rebaixamento. O que eu tenho visto aí, escapa fácil do rebaixamento. Mas também... É que é um grupo limitado, é que um pouco perto de 2, 3 jogadores tem uma também queda. O quanto é difícil, mesmo com toda essa recuperação que o Lisca conseguiu, faltam 11 jogos no Campeonato Brasileiro, então são 33 pontos em disputa. Se a gente colocar o balizador como 45 pontos, para seguir, o Lisca precisa fazer quase 50%. Ele tem 30, precisa chegar em 45, tem que fazer 15 em 33. É um pouco menos, é 46, 47% de aproveitamento. Ainda é um aproveitamento elevado. O Inter joga lá, né? Vai ter uma guerra. O Inter joga lá. Esses jogos são os piores que tem, jogos com os rebaixados, né? Só para colaborar com o que o Otávio estava falando sobre a internet, daqui a pouco o Zacher fala até sobre isso. O Odair também, quando você disse que ele faz alguns jogadores, o caso é o Nico Lopes, né?
fez o Nico jogar, né? Marcar, o Nico né? mudou, marcar. A noção exato. tática do Nico, Mudou. em comparação ao ano passado, por exemplo, é muito maior. Eu quero entrar qualidade também toda. na questão do Grêmio que joga hoje. Você foi dirigente de futebol, conhece futebol, né, Zac, há muito tempo. O Grêmio joga hoje com o Tucumã. É jogo jogado, na sua opinião? O Zac responde sobre isso depois do intervalo. Nós já voltamos. 1h58, de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Luiz Fernando Zac, conselheiro do Internacional, Geraldo Andrade, narrador, radialista, e o jornalista Otávio Hoffmann. Ficou no ar a pergunta do Geraldo com relação ao Grêmio. É jogo jogado essa partida com o Tucumã? A torcida deles, claro, por valorizar o momento histórico, nunca chegaram nessa fase, está em peso no Rio Grande do Sul. Nós tivemos notícias de reuniões com o consulado do Grêmio em Imbé, em Capão da Canoa. Tem muitos torcedores em Porto Alegre, na região central, alguns até pedindo doação de dinheiro para comprar ingressos. Até isso eles estão fazendo aqui, porque a viagem já é cara. Comprar o ingresso na arena, que também não é barato nem para a torcida do Grêmio, imagine para a torcida visitante e com a desvalorização do peso. Mas... Isso é bacana, porque isso é bacana, eles né? trataram muito bem a torcida do Grêmio lá. Isso eu ouvi dos dirigentes E a do recíproca Grêmio. está sendo acho que tem que agradável. ser, entende? É clubes que não têm aquela imagem, né, de Boca, da torcida do Boca, que são, né, a gente conhece um pouco mais, que São um gostam... pouco arruaceiros. Então vamos tratar bem os nossos irmãos argentinos. Não é o futebol não tem jogo jogado. Claro que a vantagem de 2-0, o momento do time do Grêmio, eu não conheço o momento do Tucumã, não jogou nesse final de semana porque foi transferido por causa da chuva. E faz um bom campeonato argentino, né? Faz um bom campeonato argentino, como o Grêmio faz um bom campeonato brasileiro, só que o campeonato brasileiro, no meu entendimento, tem um nível superior ao campeonato argentino. Mas é um time que tem méritos, é um time que construiu uma Libertadores. Claro que no jogo do mata-mata, aí a experiência, a tradição, a camiseta tem um peso muito grande. Que é o que faltou para eles no primeiro jogo. Né? E faltou para eles. Se tivesse tido o resultado que o Estudiantes teve lá, as dificuldades seriam semelhantes àquelas que o Estudiantes fez ao Grêmio aqui. O Grêmio ganhou no detalhe no final do jogo. Eu acho que o Grêmio mata o jogo ligeiro, faz um gol no início do jogo, aí vai popar e vira um trabalho mais leve. Não pode dar margem. Futebol tudo acontece. Eu vi nessa Libertadores Palmeiras e Colo-Colo, quando o Felipe Melo foi expulso contra o Colo-Colo, né? No início do jogo. Não foi com o Colo-Colo. Com o Colo-Colo. Colo-Colo é agora. Colo-Colo é nessa fase. Então, que ele perdeu de 1-0 lá em São Paulo. Foi Libertar? Acho que Não. era Libertar. Mas enfim, ele teve um jogador expulso 5 minutos de jogo. Foi com o Cerro. Contra o Cerro Porteño. E aí o Cerro ganhou de 1-0. Né? Palmeiras tinha feito o resultado fora. Tinha feito 2-0 em Assunção. Ano passado, o Barcelona de Guayaquil desembarcou aqui quase na hora do jogo e incomodou o Grêmio. Mas até esse exemplo do Grêmio certamente serve hoje para uma motivação que o Renato vai fazer. É um grupo focado, é um grupo que quer ganhar, um grupo que tem qualidades para poder chegar. E não vai dar margem para o azar. É um jogo que tu tem que estar ligado, não dá margem para o azar. Tem mais time, tem mais tradição, tem mais camiseta, tem histórica. O atual campeão passa por cima. Me parece que é isso. Agora, se brincar, se bobear, pode criar problema. O Internacional perdeu para o Mazembe. O Internacional vai jogar 150 vezes contra o Mazembe e vai ganhar 149. Eu, quando dirigente, isso faz muito tempo, Geraldo, nós ganhamos do Olímpia na Libertadores de 88 e 89, ganhamos do Olímpia no Paraguai, que era uma guerra. O Olímpia era o Olímpia, não era o Cerro. Era o Olímpia, que era o time, um dos grandes times da América fora do Brasil. E ganhamos de 1-0 lá e viemos aqui e perdemos 3-2, com o Beira-Rio lotado. Poderíamos jogar 10 vezes contra o Olímpia, ou 20 vezes contra o Olímpia, a Internacional ganharia 19. Mas perdeu aquela e ficou fora. Para o Internacional, Zac, é bom que o Grêmio ganhe hoje, esqueça o Campeonato Brasileiro, siga a vida, porque em algum momento o Grêmio vai ter que fazer opção, né? Acho que não consegue. O Grêmio está bem no Campeonato Brasileiro, surpreendentemente com duas competições, né? Mas o Grêmio tem, Geraldo, o Grêmio tem adversários importantes que estão também numa situação de disputa fora de Porto Alegre. Eu acho que aí a tabela do Grêmio a tabela fora do Grêmio de é um casa pouco... Eu acho assim, talvez o grande adversário hoje para impedir um crescimento Inter, eu acho que talvez... no Brasil tem os 4 melhores times no Campeonato Brasileiro, o Grêmio, o Internacional, o São Paulo e o Palmeiras.
Acho que é melhor que o Flamengo, é mais ajustado. Mas, enfim, não estou dizendo que são os melhores times. O Cruzeiro estaria nesse, mas não faz um campeonato brasileiro como tem feito o Internacional e São Paulo. Mas desses 4, 2 vão indo para o funil. Né? Uma coisa é tu tá disputando uma semifinal, outra coisa, uma quarta de final, outra coisa quando tu começa a disputar semifinal e final. Aí tu não consegue manter a cabeça do jogador focado nas duas. Porque daí para a tua cidade, para o teu clube, para a torcida, todo mundo focado naquilo, tu tem medo de subir 2 degraus da escada para não sentir a perna, quer dizer, há um controle de, mas na Europa, não compara porque são competições que dificilmente são simultâneas. As simultâneas são aquelas Copas do Rei, que são competições no segundo plano. O Palmeiras tem grupo para isso, o Grêmio já não tem o mesmo grupo. O Palmeiras tem reposições que o Grêmio, se o Grêmio perde o Kahneman, por exemplo, é um exemplo, preocupação absolutamente procedente. Você acha que ele joga hoje ou será preservado? É um jogador de Copa Libertadores. Ele tem o DNA dele Libertadores. Eu acho que joga, porque é um profissional, ele sabe o que é isso, ele sabe que tem o segundo cartão, não é uma guerra, não é um jogo que não a tendência é uma guerra, daqui a pouco o Grêmio faz 1-0, tira ele. Né? Porque é um jogador que é importante, mas se perde esse jogador, a reposição não é a mesma. O Palmeiras tem essa vantagem. O Palmeiras, se perde o centroavante, bota o outro e continua fazendo os gols. Se perde o meia, ele tem uma reposição que o Grêmio ainda não tem. O Grêmio tem um grupo muito bom, um grupo melhor que o do Inter, um grupo melhor que o do São Paulo. Mas eu acho que talvez dentro dessa caminhada do Internacional, pelas dificuldades que o Grêmio terá, porque o Grêmio joga contra o São Paulo fora, joga contra o Palmeiras fora, pega o Flamengo fora, joga o Flamengo fora, clubes que estão disputando vai jogar isso aí. além destes que você citou, o Grêmio joga também fora com o Atlético Mineiro, com o Vitória, e dos jogos em casa, na última rodada pega o Corinthians, o Vasco vai estar desesperado e enfrenta o Grêmio. O Vasco pode já até ido pro saco, mas daqui a um pouco tu vai jogar com o Atlético lutando para entrar no G4. É complicado, é o time que tem tradição, é o time que tem grupo, tem jogador, e só tem essa competição. É que o Vasco é na 33ª rodada, então o Vasco ainda vai estar vivo. Jogo difícil. Todos os jogos serão difíceis porque ou está disputando a ponta de cima, ou está querendo chegar na Libertadores, ou está querendo cair fora do Z4. Agora, nós temos hoje no Campeonato Brasileiro, né, Zé, que é visível a diferença técnica entre 10 equipes diferentes uma das outras, né? Nós pegamos os 10 primeiros colocados do Brasileiro e pegamos os 10 últimos. Ontem eu estava assistindo o jogo do Vasco com o Paraná. Olha, nossa sofrível senhora, de assistir. que jogo Tem que ter ódio na segunda-feira para assistir um jogo. Sofrível de assistir. E o Vasco acabou perdendo e ganhou o jogo no final, quase fez o gol. Mas é muito diferente o nível técnico. É desnivelado. Né? Eu acho que nós teríamos talvez 3 faixas no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Paranaense, por exemplo, que é o 11º, ele joga mais que o Fluminense, que é o 10º. Sim, então, sim. mas não chega perto. O primeiro turno do Atlético Paranaense foi muito horrível. Mas aí ele está recuperando. O Corinthians e o Santos, por exemplo, estão em um patamar abaixo do Palmeiras, do Grêmio. Eu acho que talvez... Sim, e o Corinthians vai para uma final de Copa do Brasil. Teve méritos para chegar nisso. Teve méritos. Teve méritos. Aí volta ao Internacional, uma das broncas que eu tinha lá no início do ano, é quando o Internacional prematuramente saiu da Copa do Brasil. Parece que o Internacional não valorizou a Copa do Brasil. Perdeu para o Vitória, que o Vitória depois perdeu para o Corinthians, e o Corinthians está aí. O Internacional poderia hoje, quem sabe, estar disputando uma final de uma Copa do Brasil. Né? E não valorizou, fez um jogo aqui difícil em Porto Alegre contra o Vitória, tornou o jogo difícil e depois perdeu lá, parecia que estava jogando... lá num pênalti aos 40. Parecia que estava jogando amistoso, quer dizer, não importava o resultado. E às vezes esses são erros de avaliação. Mas será que não foi isso que ajudou o time a ter foco no Brasileirão? Pode ter sido. Mas aí eu te pergunto o seguinte, o que tu prefere? Ser campeão da Copa do Brasil ou ser o 4º no Campeonato Brasileiro ou o 3º? Eu quero ser campeão da Copa do Brasil. A premiação é muito maior. Não só pela premiação, é um título nacional e me leva uma Libertadores. Eu daqui um pouco, chego em 3º, vou para Libertadores, mas não é um título nacional. Não ganhou nenhum título. A maior frustração que eu tenho como dirigente, eu nunca disputei uma Copa do Brasil. Eu disputei as 4, 5 campeonatos brasileiros, disputei Libertadores, Copa do Brasil. Eu ajudei como assessor em 92, mas como vice-presidente de futebol nenhum. E eu acho a competição fácil para ganhar. Mas o Internacional começou a desconstituir a Copa do Brasil ano passado, né, Zac?
ele acabou Quando deixando. perde o título da Série B, né? Ali o ano Inter passado, teve a primeira eliminação da poderia Copa do Brasil, porque estaria nas oitavas. O Inter não direto. teria nem pego um Vitória se tivesse ganho a Série B ano passado. Ele teria entrado já na Ele fase tem seguinte. entrado na fase seguinte. Não tinha Mas nem- aí, claro, o nível de dificuldade é outro, mas entraria em uma fase já enfrentando o Palmeiras, Sim. que foi o enfrentamento da América. No ano passado, o Internacional perdeu pro Palmeiras, empatou com o Palmeiras aqui ou foi no ano retrasado? Foi no ano passado. Ele ganhou do Corinthians. Enquanto eliminou estava o na Série B, Corinthians. elimina o Corinthians e é eliminado pelo Palmeiras no saldo no gol detalhe. qualificado. qualificado aqui No detalhe. No saldo de gols qualificado. Depois do intervalo comercial, o Záquia vai responder no time do Inter. Quem ele acha que tem que jogar, por exemplo, na vaga do Edenilson, que está suspenso? É o Zeca no meio ou o D'Alessandro? E quem joga na frente na vaga do Damião? Jonathan Alves mesmo? Já voltamos. A situação do Inter, Záquia, quem você imagina que o Odair vai colocar no time na vaga do Edenilson? O Patrick volta ao natural. O D'Alessandro, você acha que tem espaço no time? Tem como manter ele nessa linha, essa segunda linha Veja do bem, Internacional? o Internacional vai jogar com o Sport e quem tem o pavor, quem tem que correr atrás, quem tem que sair pro jogo é o Sport. O Sport, eu acho que está indo assim já definindo ele e o Paraná como os dois rebaixados, mas ainda tem, faltam 11 rodadas. Quer dizer, então o Sport que vem do O Sport precisa fazer 21 em 33 para se salvar. Então ele vem num jogo atípico contra o Atlético, 4-1 em 20 minutos de jogo. Aqueles jogos que não se repetem. Mas ele vai ter que se abrir. Eu preciso de um jogador de qualidade, eu preciso de um jogador inteligente, eu preciso de um jogador que retém a bola, um jogador que daqui a um pouco possa meter uma bola comprida para o Nico ou para o Potter. Esse jogador é o D'Alessandro. Né? Eu jogaria contra o Fabiano, a dupla de zaga que é o que tem, o Emerson, o Klaus e o Iago. Jogaria com o Rodrigo, jogaria com o Zeca e com o Patrick. E o D'Alessandro fazendo a outra ponta do losango. E na frente, Nico e o Potter fazendo facão, fazendo uma função. Tira o Jonathan Alves. Não adianta o teu jogador parado enquanto o jogo está 0-0 na frente. Mas o Zeca não tem sido um bom jogador tecnicamente na lateral, né? Será que no meio ele vai cumprir uma... As duas vezes que ele jogou, já eu não gostei. Uma foi o Granal e a outra foi uma partida que o Internacional... Uma que o Edenilson estava fora. Contra o Atlético Paranaense, 2-2, se eu não me engano, enfim. Ele não foi muito bem. Mas é um jogador que a sensação... Ele sabe jogar, a gente sabe, a gente vê. Me falta ritmo de jogo, está faltando ainda para ele, ficou muito tempo parado. Só que é um jogador que eu digo, se tu botar um marcador, um quebrador de bola, tu começa a botar o Sport no teu campo. Tu botar um jogador de toque curto, com a aproximação do D'Alessandro, eu tendo o Dourado e tendo o Patrick fazendo um pouco mais essa função do segundo volante, mas é um jogador que sai para o lado esquerdo, e o Zeca próximo do D'Alessandro, ali me parece que tu tem qualidade. Porque vai ter um momento que tem que segurar a bola, um momento que tem que trabalhar a bola, mas é um momento que tem que botar uma bola comprida pro Nico, tem que botar uma bola comprida pro Potter, porque eu tenho que fazer gol. Né? E se eu vou jogar com o centroavante, com o Jonathan Alves, que é um jogador que depende da aproximação. É um jogador que vinha desses times sul-americanos, times que jogam no contra-ataque, mas com uma aproximação de meia. O Internacional não tem isso. Vai morrer de fome, a bola não vai chegar. Eu tenho que jogar com o que eu tenho. Entendeu? Com jogadores de velocista e jogador pelo lado. O Grêmio passa hoje pelo Tucumã? Passa, tem mais time, né? Tem torcida, jogar com arena lotada, tem tudo para passar. Então hoje não precisa nem do kit secador, porque não adianta. Eu torço e acompanho competições que eu participo, eu só vejo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vai nem torcer pro River hoje? Libertadores. Não. Dificultar o caminho do Grêmio? Eu até poderia torcer para o Escoto, eu gosto, acho que foi injustiçado no Inter. Valeu, obrigado, Záquia. Prazer Obrigado, todo Geraldo meu, Andrade. prazer, Geraldo. Obrigado, Otávio Prazer, Otávio. Hoffman, jornalista também participando conosco. Obrigado a você pela audiência. Às 7 horas tem o Cadeira Cativa acompanhando de perto River Independiente com todas as informações da partida da Arena. Boa tarde.